Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do programa. Hoje a gente entra naquele modo de operação de altíssimo nível que quem acompanha o Engenharia Cognitiva já conhece bem, né? A nossa missão nessa imersão profunda nos dados hoje é desconstruir a intersecção exata entre a inteligência artificial, a gestão de risco clínico e a saúde suplementar. E, o palco para isso é talvez um dos ambientes operacionais mais críticos, voláteis e implacáveis de toda a medicina, que é a maternidade. Totalmente. E só para dar o contexto de cara, o nosso tema central de hoje é a IA na maternidade, o monitoramento preditivo, o risco clínico e o fim do achismo na obstetrícia. Exato. E, antes de qualquer coisa, a gente precisa colocar um ponto na mesa, sabe? Porque mesmo para quem não atua no setor de saúde, seja no varejo, na indústria ou até em tech financeira, o que a gente está vendo acontecer dentro dos centros obstétricos é o laboratório perfeito de como a inteligência artificial toma decisões de vida ou morte em cenários de puro caos operacional. É uma aula magna de gestão de risco. E trazer essa visão analítica para a nossa audiência é essencial, porque a gente precisa separar aquele encantamento superficial com a tecnologia da aplicação real no fronte de batalha. Nossa, sim. Não é só um dashboard bonitinho. Definitivamente não. Não estamos falando de um software que gera relatório no fim do mês. A gente está conectando uma infraestrutura pesada de IA à segurança irrefutável do paciente e, simultaneamente, à eficiência financeira da instituição, sabe? O ambiente obstétrico é um ecossistema de complexidade brutal. Então, entender como a tecnologia atua como um escudo, mitigando riscos que o olho humano simplesmente não consegue captar a tempo, isso muda o jogo para qualquer executivo ou profissional de alta performance. Vamos então mapear esse cenário de batalha, porque a literatura científica e os dados que a gente cruzou das principais health techs mostram um quadro bem tenso. Quem já esteve em um centro obstétrico ou quem estuda fluxo de operação hospitalar entende o nível de pressão ali. É uma linha de produção onde a margem para erro é absolutamente zero. Zero. Nenhuma margem. E o grande vilão dessa história é que muitas das complicações mais graves operam no modo furtivo. O quadro de uma paciente pode ir de completamente estável, tomando água, conversando com a acompanhante, para um colapso crítico numa janela de minutos. E sem que alarmes vermelhos comecem a piscar imediatamente. É justamente essa dinâmica silenciosa que torna a obstetrícia um campo minado do ponto de vista do risco clínico. Vamos pegar dois exemplos que a gente trouxe das fontes que ilustram isso perfeitamente. Primeiro, a pré-eclâmpsia. Que é um clássico de alto risco. Exato. Estamos falando de uma condição que afeta de 2 a 8% de todas as gestações no mundo. É uma das maiores causas de morbidade materno-fetal e a armadilha dela é exatamente a evolução mascarada. A pressão arterial sobe, os órgãos internos da mãe começam a sofrer, mas os sinais externos podem ser confundidos com um mal-estar comum da gravidez até que seja tarde demais. E o segundo exemplo? O segundo é a acidemia fetal. Que é um termo técnico bem pesado, mas que na prática significa uma corrida contra o relógio, certo? Isso. A acidemia fetal é uma queda repentina e muito perigosa do pH no sangue do cordão umbilical. Basicamente, o bebê não está recebendo oxigênio suficiente. O feto entra em sofrimento agudo, a oxigenação despenca, o sistema tenta compensar e os órgãos vitais começam a entrar em colapso. E a janela de intervenção é mínima, né? Minúscula. A equipe médica tem que agir rápido, geralmente com uma cesariana de emergência. Se perderem essa janela, o recém-nascido pode sofrer danos cerebrais irreversíveis. O grande gargalo, do ponto de vista sistêmico, é que a fisiologia da mãe e do feto formam um sistema dinâmico. As alterações iniciais que indicam que esse sistema está colapsando são microscópicas. O olho humano nu não consegue captar a tendência de que há dá tempo. E aí que a gente esbarra na realidade da maioria dos hospitais hoje, que, sendo muito franca, beira o arcaico. Para quem não vive o dia a dia clínico, a gente precisa desenhar como esse monitoramento é feito. A famosa cardiotocografia, a CTG. A rotina exige que médicos e enfermeiros passem horas olhando para aquelas fitas de papel compridas saindo da máquina. Ou para monitores que parecem ter saído de 1995. Nossa, total.
Eles ficam ali tentando cruzar visualmente os altos e baixos dos batimentos do bebê com o ritmo das contrações da mãe. Pensa no absurdo que é isso do ponto de vista cognitivo. Um profissional, no meio de um plantão de 12 horas, às 4 da manhã, olhando para um gráfico quadriculado, tentando adivinhar se aquele padrão super sutil indica que o bebê está dormindo ou se está entrando em falência múltipla de órgãos. É o cenário perfeito para a falha humana. E a falha acontece com uma frequência assustadora. A sobrecarga cognitiva desse processo abre a porta para o que a gente chama de achismo clínico. Quando a gente depende da interpretação visual de um gráfico altamente complexo por um cérebro humano que está exausto, os dados das fontes nos mostram o tamanho do buraco. As taxas de falsos positivos na leitura manual para sofrimento fetal chegam a bater na casa dos 50%. Peraí, 50%? 50%. Ou seja, em metade das vezes que a equipe olha para o gráfico e decide que precisa correr para o centro cirúrgico para intervir, o bebê estava perfeitamente bem. Isso mesmo. É quase jogar uma moeda para o alto. E o resultado disso é uma epidemia de intervenções cirúrgicas desnecessárias, o que traz riscos inerentes para a mãe, obviamente. Mas o outro lado da moeda é ainda mais sombrio, que são os falsos negativos. Os sinais reais de acidemia fetal são frequentemente perdidos no meio de todo aquele ruído visual. Porque o cérebro satura, né? Exato. O cérebro de um intensivista é brilhante, mas ele não foi desenhado pela evolução para processar milhares de pontos de dados fisiológicos ininterruptamente por 12 horas sem sofrer fadiga de atenção. Essa subjetividade humana simplesmente atrasa intervenções que são vitais. O que nos leva ao conceito central da nossa análise de hoje, que é o exoesqueleto algorítmico. Porque se o olho humano falha pelo cansaço, como a gente usa a máquina para cobrir esse ponto cego? E as fontes trazem um caso de mercado brilhante que materializa isso muito bem, que são os sistemas de alerta precoce automatizados. O grande exemplo aqui é o PeriWatch Vigilance, da Perigen. Sim, um caso de estudo excelente. E o que chama atenção na estratégia deles não é apenas o código, mas o posicionamento de mercado. Eles não chegam no hospital dizendo que vão substituir o médico obstetra. Eles vendem a ferramenta como um exoesqueleto algorítmico, um copiloto incansável. É literalmente o residente perfeito, sabe? Ele não pisca, não precisa de 3 expressos duplos de madrugada e não perde o foco olhando para a tela. A analogia do copiloto é a mais precisa, porque a mecânica por trás de um sistema como o PeriWatch é de uma robustez que o processamento humano simplesmente não alcança. A inteligência artificial não olha para um dado isolado de forma sequencial. Ela analisa os fluxos de dados do que a gente chama de dia de materno-fetal. Ou seja, a mãe e o bebê simultaneamente em tempo real. Que é uma montanha de dados. Massiva. O algoritmo está mastigando variáveis como a biometria, os sinais vitais maternos, curva de pressão, temperatura, o avanço milimétrico do trabalho de parto e a frequência cardíaca fetal cruzada com as contrações. E o detalhe crucial aqui que dá a credibilidade é que a IA faz tudo isso baseada rigorosamente nas diretrizes do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano dos Estados Unidos, o NSAID. Então não é um sistema tentando adivinhar nada. De jeito nenhum. Não há intuição da máquina. Ela pega o padrão ouro da medicina obstétrica e sobrepõe a essa montanha de dados matemáticos em frações de segundo. Mas vamos descer isso para o chão de fábrica, para o centro cirúrgico. Porque na teoria do Vale do Silício tudo é lindo, mas a gente precisa olhar para o track record. Há um estudo de longo prazo fenomenal feito pela MedStar Health que documentou a adoção desse sistema. E olha os números. Eles avaliaram mais de 78 mil partos. Não é uma amostragem pequena. É um volume de dados estatisticamente incontestável. É um marco na literatura de Health Tech. Com certeza. E os resultados da implementação desse copiloto algorítmico são absurdos. Houve uma redução de 54% no uso de ressuscitação cardiopulmonar e intubação neonatal. Mais da metade dos bebês que precisariam ser intubados não precisaram mais. E as transferências emergenciais não antecipadas para a UTI neonatal caíram 52%. É uma disrupção gigantesca. Como é que um software consegue derrubar a necessidade de intubação pela metade? A resposta está em uma palavra: predição.
A intubação acontece quando a equipe atua de forma reativa, quando o colapso já ocorreu. O sistema tradicional basicamente avisa que o bebê parou de respirar ou que o batimento despencou agora. Já a inteligência artificial opera no campo preditivo. Ela alerta a equipe de enfermagem que, baseada nas variáveis das últimas horas cruzadas com milhões de históricos de partos anteriores, a tendência matemática aponta para um colapso em, digamos, 45 minutos se nenhuma conduta for alterada. Ela antecipa a crise. Perfeito. O impacto clínico dessa antecipação é que a intervenção acontece quando o quadro ainda é reversível. Eles usam métodos muito menos invasivos, estabilizando a díade antes de a situação escalar para uma emergência crítica. Ação clínica com o quadro maior da gestão de risco, a nossa discussão muda completamente de marcha e entra de cabeça no território de negócios. Porque, óbvio, o desfecho clínico positivo é a missão número 1. Inegociável de qualquer hospital. Mas o impacto financeiro de não adotar uma tecnologia dessas é um abismo. Entramos na esfera do que o setor jurídico chama de mega-vereditos. Sim, e esse é o ponto onde qualquer CEO ou diretor de hospital senta na cadeira e presta atenção redobrada. Um mega-veredito, no jargão dos seguros de saúde e do direito médico, é um processo judicial por negligência ou erro que resulta em indenizações na casa das dezenas de milhões de dólares. Quando há um atraso na identificação do sofrimento fetal e o recém-nascido adquire uma paralisia cerebral, por exemplo, o custo não é apenas a tragédia humana que vai devastar aquela família para sempre, que já é incalculável. Com certeza. Mas, do ponto de vista corporativo e de compliance, o passivo financeiro atinge proporções catastróficas. As fontes trazem exemplos reais disso, que são de tirar o sono de qualquer gestor. Temos o caso de uma família na Flórida que recebeu uma indenização de 33,8 milhões de dólares porque ficou provado no tribunal que o plantonista ignorou a queda contínua dos batimentos cardíacos do bebê nos monitores, resultando em um dano cerebral grave e permanente. E tem outro caso no Novo México, onde uma sucessão de erros de interpretação gerou uma condenação de 73,2 milhões de dólares. É um valor que derruba a operação. Uma condenação desse tamanho tem o poder de quebrar a espinha dorsal de um sistema de saúde regional inteiro. O custo do achismo clínico e do atraso é uma bomba-relógio no balanço financeiro da saúde suplementar. É exatamente por conta desse nível extremo de exposição ao risco que a defensibilidade médico-legal se tornou um dos motores mais fortes para a adoção da IA na obstetrícia. A tecnologia não atua só no cuidado, ela constrói um escudo institucional. Ao fornecer essa objetividade matemática para a decisão clínica, baseada em protocolos internacionais claros, o sistema simplesmente erradica a subjetividade defensiva. E o mais importante em um tribunal, que é a rastreabilidade. A plataforma registra cada alerta gerado com carimbos de tempo irrefutáveis, os timestamps. Tudo fica gravado. Tudo. Toda a evolução fisiológica e os avisos que foram emitidos para a equipe ficam cravados no prontuário eletrônico em tempo real, sem margem para alteração posterior. Mas vou fazer o papel de advogada do diabo aqui. Até que ponto a gente não corre o risco de a IA se tornar apenas uma ferramenta de proteção jurídica em vez de um instrumento de cuidado real? Quer dizer, se um processo acontece 5 anos depois do parto, o hospital não depende mais da memória de um médico que estava na 20ª hora de plantão. Ele tem o log do sistema. Isso protege a corporação. Mas e a decisão médica em si? A genialidade do modelo está no fato de que as duas coisas andam juntas obrigatoriamente. A documentação irrefutável só existe porque o padrão de cuidado elevado foi aplicado e registrado na hora. O sistema força a equipe a seguir o protocolo e registrar a conduta. Em última análise, a tecnologia blinda a instituição contra litígios infundados justamente porque garantiu na prática que o recém-nascido recebeu a melhor predição e o melhor cuidado possível. É a união perfeita entre excelência clínica e o compliance jurídico. Isso é gestão de risco levada à última potência, concordo. Mas, como na engenharia cognitiva a gente sempre faz questão de jogar luz nos pontos cegos, a gente precisa subir o tom crítico aqui. Tem uma armadilha enorme quando tratamos algoritmos como oráculos ou verdades absolutas. Por mais matemática e fria que a IA pareça, ela é treinada e alimentada com dados gerados por sociedades humanas.
E a sociedade humana é cheia de preconceitos e vieses estruturais. Esse é um ponto vital. A gente precisa falar sobre o risco da IA escalar desigualdades. A regra máxima do machine learning é muito simples. O seu modelo é tão bom quanto o seu banco de dados. Se a base de treinamento carrega um viés histórico, a máquina vai aprender a discriminar de forma muito mais eficiente e muito mais silenciosa. Esse é, sem a menor dúvida, o debate ético mais urgente dentro da tecnologia médica atual. As fontes citam um caso que virou o marco zero sobre isso, que é o famoso estudo do Obermeier, publicado em 2019. Os pesquisadores fizeram a engenharia reversa de um algoritmo de risco clínico que era amplamente usado em dezenas de hospitais americanos para identificar quais pacientes precisavam de programas especiais de cuidados preventivos. E qual foi a falha? O erro arquitetônico do sistema foi sutil na programação, mas letal na prática. Os desenvolvedores escolheram o custo histórico de saúde do paciente como uma métrica para definir a necessidade de saúde. O raciocínio lá na sala dos engenheiros parecia lógico, tipo, se uma pessoa gasta muito com médicos e tratamentos, ela obviamente é mais doente e precisa de prioridade, certo? Certo, na teoria deles, mas um desastre absoluto na vida real. Porque usar o gasto financeiro como proxy para a saúde ignora completamente a barreira social. Pacientes negros e minorias em geral historicamente gastam menos com saúde nos Estados Unidos, não porque são mais saudáveis, mas por falta de acesso financeiro, falta de confiança no sistema ou barreiras estruturais severas. Aí a IA, sendo uma calculadora cega de otimização, olhou para o histórico e concluiu: olha, esse grupo gasta menos, então a pontuação de risco deles é menor. E o impacto prático dessa falha foi avassalador. O algoritmo subestimou brutalmente a gravidade do quadro de pacientes negros. Para que o sistema desse a mesma pontuação de risco para um paciente negro e um paciente branco, o paciente negro precisava estar em um estágio de doença consideravelmente mais avançado. Na prática, o estudo descobriu que os pacientes negros tinham 26,3% a mais de doenças crônicas ativas do que os pacientes brancos que recebiam a exata mesma classificação de risco pelo algoritmo. Trazendo isso direto para a maternidade, o cenário fica assustador. Nós sabemos que a mortalidade materna e as complicações no parto já atingem mulheres negras de forma desproporcional. Se você treina um algoritmo preditivo para identificar pré-eclâmpsia, usando bases de dados de hospitais onde essas mulheres foram historicamente subdiagnosticadas ou ignoradas nas suas queixas de dor, a IA vai absorver esse descaso como padrão de normalidade. O algoritmo vai começar a gerar falsos negativos e atrasar alertas vitais justamente para a população que já está no topo da curva de risco. E aí, como a engenharia de dados resolve esse gap? A solução exige intencionalidade pesada. Não dá mais para apenas jogar os dados na nuvem e torcer para o algoritmo acertar. O desenvolvimento de ponta nas health techs agora foca em soluções de calibragem e diversificação das bases de treino. Uma ferramenta técnica muito interessante que as fontes apontam é o uso de dados sintéticos. Existe uma técnica chamada SMOTE, que é basicamente uma ferramenta estatística para lidar com o desbalanceamento de classes. Deixa eu tentar traduzir o SMOTE de forma rápida para quem não é cientista de dados. Basicamente, se o algoritmo precisa aprender a identificar um problema, mas ele tem 1000 exemplos de pacientes do grupo majoritário e só 100 exemplos de um grupo minoritário, ele vai ficar enviesado. O que a engenharia faz é usar o SMOTE para criar pacientes sintéticos, certo? Clones virtuais que preservam as características estatísticas reais daquele grupo minoritário, inflando a base de dados até que a balança fique nivelada. É ensinar IA de forma justa, criando cenários que compensam a ausência histórica de dados. Exatamente isso. Uma sobreamostragem inteligente. Você obriga a inteligência artificial a prestar a mesma atenção e dar o mesmo peso aos padrões de todos os grupos demográficos. E não para por aí. O pilar da governança exige auditoria contínua. Ferramentas como o AI Fairness 360 da IBM funcionam como inspetores de qualidade em tempo real. Elas varrem as linhas de código e os resultados do algoritmo para detectar se algum viés oculto está se formando ao longo do tempo.
Porque o algoritmo aprende e muda, né? Sim, ele é dinâmico. Por isso, a premissa inegociável na saúde hoje é a explicabilidade. A IA não pode ser uma caixa preta onde entram dados e sai um alerta mágico de cirurgia. A equipe médica precisa ter a rastreabilidade do raciocínio da máquina. O algoritmo tem que ser transparente o suficiente para ser auditado e, se necessário, contestado por um humano. O que nos traz, aliás, para o ponto de convergência de toda essa revolução. Há um pânico geral, muito impulsionado pela cultura pop, de que colocar robôs, telas e algoritmos preditivos dentro de um centro cirúrgico vai transformar a obstetrícia numa linha de montagem fria, desumanizando o momento do parto. Mas quando a gente analisa o funcionamento dessas plataformas maduras na prática clínica, o efeito é diametralmente oposto. É o grande paradoxo da automação inteligente. O valor de implementar o machine learning no centro obstétrico não é substituir a intuição e a empatia do médico ou a capacidade de acolhimento do enfermeiro. É pegar todo aquele trabalho braçal cognitivo extenuante, ficar encarando monitores bipando e cruzando gráficos mentais por horas seguidas durante a madrugada e entregar para quem não sente sono, a máquina. A inteligência artificial assume a carga brutal do processamento matemático pesado. E ao fazer isso, ela devolve o ativo mais escasso dentro de um hospital para a equipe médica. Ela devolve o tempo. O tempo e a clareza mental. Sem precisar decifrar dezenas de telas simultaneamente sobre o medo de tomar um processo judicial depois, o médico e a enfermeira podem focar no cuidado genuinamente humano. Podem segurar a mão da mãe, podem conversar sobre o procedimento olhando no olho da paciente, tentar diminuir a ansiedade e o medo que permeiam aquele ambiente. A máquina processa os dados invisíveis para que os profissionais possam exercer a medicina na sua forma mais relacional e empática. Isso muda toda a perspectiva sobre onde a inovação vai nos levar na próxima década. E para a gente fechar esse mergulho com uma provocação que vai fazer quem está ouvindo a gente fritar um pouco a cabeça, vamos olhar para o que está saindo da área de pesquisa e desenvolvimento agora. As fontes mencionam o surgimento de inovações como o OPET. É um adesivo vestível, um wearable super discreto, que faz ultrassom e monitoramento contínuo da frequência cardíaca fetal, só que ele foi desenhado para ser usado na casa da paciente. Uma gestante de alto risco recebe o adesivo, cola na barriga e vai para casa, conectada ao hospital por telemedicina. O que significa que os algoritmos de predição que antes viviam confinados num ambiente super controlado e estéril do centro cirúrgico, agora estão migrando para a sala de estar das pessoas. A capacidade técnica de ter esse acompanhamento fora do hospital é fenomenal para a democratização da saúde. Fenomenal tecnicamente. Mas aqui está a provocação. Imagina a realidade prática e psicológica dessa gestante. Ela vai ter uma UTI preditiva no bolso, apitando no smartphone. Qualquer flutuação que o algoritmo achar matematicamente estranha pode disparar um aviso. Nós sabemos que a hipervigilância garante a vida e evita tragédias clínicas. Mas qual é o custo para a saúde mental disso? Como é que o sistema de saúde vai preparar essas mães para não entrarem em um estado de ansiedade crônica severa, achando que o bebê está em perigo a cada notificação no celular? É o próximo grande gargalo da saúde digital, sem dúvida. A tecnologia consegue resolver o desafio da predição fisiológica com uma maestria matemática absurda. Mas ela cria, de brinde, um problema comportamental agudo. A gente está transferindo o painel de controle do intensivista para as mãos de pessoas que estão apenas tentando viver a sua rotina diária. Equilibrar a segurança irrefutável dos dados contínuos com a preservação da sanidade mental será a verdadeira prova de fogo para a próxima geração de executivos e desenvolvedores em health tech. A linha entre estar seguro e ser refém do monitoramento nunca foi tão tênue. Estamos aqui para mais um capítulo de engenharia cognitiva. Raciocínio lógico, execução estratégica e alta performance no trabalho. Expanda a sua produtividade dominando a tecnologia do pensamento, a inteligência artificial. A tecnologia expande a capacidade humana, mas você deve continuar no controle da engrenagem.